Boas-vindas a quem nos ouve para mais uma análise aprofundada. Muito bom ter a nossa audiência com a gente de novo para explorar umas ideias que realmente mudam o jogo. Eu tô super animada hoje. E com toda razão. O material de hoje é denso, mas fascinante. Totalmente. A nossa missão hoje é mergulhar de cabeça numas anotações médicas que são absolutamente cruciais. Elas são baseadas numa aula espetacular do Dr. Takassi. O tema central é o que a ciência moderna já considera tipo a verdadeira e talvez a única pílula da longevidade. E para quem acha que a gente vai falar de algum suplemento recém-descoberto, uma vitamina super cara ou um truque mágico de biohacking, pode ir se preparando. Pois é, guardem as carteiras. Exato. O material que vamos destrinchar hoje traz uma mudança de paradigma daquelas que viram a nossa compreensão de saúde de cabeça para baixo. Historicamente, a medicina e a sociedade sempre olharam para o sedentarismo só como deixar de ganhar saúde, né? Sabe aquela ideia clássica de pensar, eu não tô me exercitando, então o meu corpo simplesmente tá empacando. Não tô piorando nem melhorando. Isso. E os dados atuais dizem algo incrivelmente mais assustador e urgente. O sedentarismo não é mais classificado, sob nenhuma ótica médica moderna, apenas como uma ausência de atividade. Ele virou outra coisa. Sim, ele é classificado estatisticamente e clinicamente como uma doença crônica grave. Nós estamos falando de riscos de mortalidade que são, literalmente comparáveis aos do tabagismo pesado e do diabetes descontrolado. Caramba! Comparar ficar no sofá com fumar um maço de cigarros por dia é um choque de realidade gigante. É uma mudança de perspectiva brutal, mas que é totalmente embasada em pura biologia e em dados epidemiológicos massivos. E é justamente por isso que a gente precisa definir um rumo muito claro para a nossa exploração de hoje. Com certeza. Nós vamos desvendar a métrica isolada mais importante da saúde física de um ser humano, o famoso VO2 máximo. Vamos entender a mecânica dele no corpo, como medir isso no mundo real e, o mais importante, destrinchar os protocolos exatos para aumentar esse número. E a gente guardou o melhor pro final. Exatamente. Vamos revelar como o exercício físico extremo literalmente hackeia a estrutura do cérebro humano, alterando neurotransmissores, expandindo a memória e prevenindo doenças como o Alzheimer. Tudo isso usando uma molécula que foi supervilanizada por décadas. Ok. Vão desvendar isso, porque a promessa é gigante e a nossa audiência, que já é super bem informada, com certeza já ouviu falar de VO2 máximo no contexto de performance esportiva. Sim, nas Olimpíadas, maratonas, ciclismo. Exato, a gente vê isso o tempo todo em transmissões como um número que define o quão rápido um atleta consegue ir. Mas essas anotações mudam essa lente do esporte de elite direto para nossa longevidade no dia a dia. O VO2 máximo é apontado como essa métrica de ouro de quantos anos nós vamos viver bem. E viver bem é a palavra-chave aqui. Sim. Mas para nivelar o conhecimento para todo mundo, o VO2 máximo é, na sua essência matemática, a quantidade máxima de oxigênio que o corpo consegue consumir durante um esforço físico no limite. A medida é calculada em mililitros de oxigênio por quilograma de peso corporal por minuto. Perfeito. E um valor médio excelente, segundo as anotações do Dr. Takassi, fica ali entre 42 e 50. Mas esse número em si é só o resultado de uma orquestra inteira trabalhando lá dentro. Certo. Como é que essa orquestra, o que o material chama de ciclo do oxigênio, realmente funciona na prática? Essa analogia da orquestra é perfeita. O ciclo do oxigênio se apoia em 3 pilares biológicos fundamentais que precisam, funcionar em sincronia absoluta. O primeiro pilar é a captação. Que é onde tudo começa. Isso. O ar que a gente respira no ambiente tem cerca de 20 a 21% de oxigênio. A captação é o trabalho mecânico e vital dos pulmões, dos alvéolos e de todo o sistema respiratório de puxar esse ar para dentro, filtrar e conseguir transferir o oxigênio de forma eficiente para a corrente sanguínea. Ou seja, se o pulmão não estiver bom, a orquestra nem começa a tocar. Sem uma boa captação, o resto do sistema já começa a falhar ali na largada. Exatamente. O que nos leva ao segundo pilar. Certo. Então, o oxigênio cruzou a fronteira do pulmão e entrou no sangue. Mas ele não pode ficar parado ali. É aí que entra a logística pesada do corpo.
Precisamente. O segundo pilar é a distribuição. É aqui que o coração e toda aquela rede quilométrica de vasos sanguíneos, artérias e capilares entram em cena. O coração funciona como a bomba principal que precisa ejetar esse sangue recém-oxigenado com força. E com precisão suficiente para espalhar por cada tecido do organismo, vencendo a gravidade e tudo mais. Sim. E finalmente a gente tem o terceiro e mais complexo pilar, que é a utilização. Esse sangue rico em oxigênio finalmente chega ao destino final dele, que são as células. É aí que a mágica da energia acontece. Dentro das nossas células, nós temos organelas maravilhosas chamadas mitocôndrias. Elas são as verdadeiras usinas de força do nosso corpo. O trabalho delas é pegar a glicose, que a gente extrai da alimentação, somar com esse oxigênio que acabou de chegar via sistema cardiovascular e transformar tudo isso em ATP. E o ATP, a adenosina trifosfato, é a moeda energética primária que mantém tudo funcionando, né? Desde o piscar dos olhos até a contração do músculo numa corrida. É a energia bruta da vida. É fascinante colocar dessa forma, porque traduzindo isso para quem está acompanhando, ter um VO2 máximo alto passa muito longe de ser apenas ter bastante fôlego. É o atestado definitivo de que o corpo é uma máquina incrivelmente eficiente e sem gargalos. O sistema perfeitamente afinado. Exato. Significa que a porta de entrada, o pulmão, está captando muito bem. A rodovia e a transportadora, que são os vasos e o coração, estão com um trânsito totalmente livre. E as fábricas lá na ponta, as mitocôndrias, estão operando com um maquinário de última geração para gerar energia. E é por isso que as anotações apontam que um bom VO2 máximo pode garantir de 5 a 15 anos de sobrevida com baixíssima morbidade. Faz todo sentido biológico. Não é só viver mais, é chegar aos 80 ou 90 anos conseguindo carregar as próprias compras do mercado, brincar com os netos sentada no chão e levantar sem precisar de ajuda. É uma blindagem sistêmica. Isso levanta uma questão importante sobre a aplicabilidade médica dessa métrica, porque saber que o VO2 máximo é essa blindagem nos obriga a perguntar como a gente mede isso com precisão clínica fora de um laboratório de esportes de alto rendimento. Ah, sim, porque o relógio inteligente que a gente usa no pulso dá uma estimativa, mas não é exatamente científico, né? Nem pouco. O padrão ouro apontado nas anotações é o teste ergoespirométrico. É um exame presencial onde a pessoa é colocada numa esteira ou numa bicicleta ergométrica usando uma máscara hermeticamente acoplada no rosto. Aquela máscara que parece de piloto de caça? Isso mesmo. A mágica acontece porque o equipamento ligado a essa máscara analisa a composição exata dos gases respiratórios. Ele mede a diferença milimétrica entre o volume de oxigênio que entra a cada inspiração e o volume de gás carbônico que sai. O esforço vai sendo aumentado progressivamente até a exaustão da pessoa. Até não aguentar mais dar um passo. Exato. E aí o aparelho nos dá o número exato do pico de consumo. E é exatamente nesse ponto da leitura do exame que entra um dos conceitos mais interessantes e práticos de toda a aula, o MET, ou equivalente metabólico. O MET é basicamente a nossa régua de conversão. É uma unidade muito elegante para quantificar o esforço. Pensa no MET como a unidade de medida do nosso gasto de energia. Um único MET, por definição fisiológica, é o que um corpo humano consome de oxigênio em estado de repouso absoluto. Imagina alguém deitado no sofá, assistindo TV sem mover o músculo. Totalmente relaxado. Esse é um MET. E a ciência cravou que isso equivale a 3,5 mililitros de oxigênio por quilograma de peso por minuto. É o custo basal para a gente simplesmente se manter vivo. Então a matemática da longevidade fica incrivelmente clara. Se alguém faz o teste ergoespirométrico e descobre que tem aquele VO2 máximo considerado excelente, digamos, de 42, para saber a capacidade dessa pessoa em METs, basta pegar esse 42 e dividir por 3,5. A matemática básica que revela a nossa capacidade real. O resultado é 12. Essa pessoa tem uma capacidade funcional de 12 METs. O que significa que, no auge do esforço dela, o corpo consegue processar e consumir 12 vezes mais oxigênio e gerar 12 vezes mais energia do que quando ela está descansando no sofá. É um motor de altíssimo desempenho. E o que é fascinante aqui
é o peso estatístico monumental que cada uma dessas unidades de MET carrega. Não é apenas um número legal para se gabar na academia. As anotações trazem à tona um estudo epidemiológico gigantesco, com mais de 100 mil indivíduos analisados ao longo de anos. 100 mil pessoas é uma amostra absurda. E o que eles descobriram? A conclusão é de cair o queixo. Para cada MET adicional que uma pessoa consegue ganhar e manter através do treinamento físico, a mortalidade por todas as causas despenca expressivos 15%. 15% a cada ponto de MET. Exatamente. E quando dizemos mortalidade por todas as causas, estamos englobando infartos fulminantes, derrames, múltiplos tipos de câncer e doenças neurodegenerativas crônicas. É uma correlação matemática muito direta. Ganhe 1 MET de condicionamento e corte 15% do seu risco de morte. Então, o que tudo isso significa para a nossa rotina? Significa que a teoria é linda e a matemática salva vidas, mas nós precisamos falar da prática. Na aplicação no dia a dia. Como é que a gente constrói essa saúde de ferro e ganha esses preciosos METs extras? Porque as anotações são bem diretas. Não é fazendo aquela caminhada super leve no parque olhando os passarinhos que vamos transformar o corpo dessa maneira. Infelizmente, não. São os protocolos de exercício de alta intensidade. Mas antes de falarmos sobre treinos com nomes assustadores, precisamos entender a mecânica da coisa. Quando pegamos o corpo humano e forçamos a trabalhar em alta intensidade, que tipo de reforma interna começa a acontecer? O corpo, quando é submetido a essa alta intensidade, entra num estado de adaptação forçada. Ele entende o estímulo como uma questão literal de sobrevivência e começa a se remodelar de dentro para fora. A primeira grande mudança ocorre no coração, com o aumento do volume sistólico. Volume sistólico é a quantidade de sangue bombeada por batimento, certo? Isso mesmo. Um coração sedentário é um músculo fraco. Ele precisa bater muito rápido para bombear pouco sangue. Com o treino de alta intensidade, o músculo cardíaco se fortalece de uma forma que a cada único batimento ele adquire a força para ejetar um volume muito maior de sangue. Ele passa a trabalhar menos e produzir muito mais resultado. É o famoso upgrade do motor cardíaco. E não para por aí. O material do Dr. Takase fala muito sobre angiogênese. E essa é uma palavra que parece complicada, mas o conceito é genial. Sim, a angiogênese é um processo impressionante. O corpo percebe que as rodovias atuais, os vasos sanguíneos que já existem, não estão dando conta de entregar tanto sangue e oxigênio para os músculos durante um esforço máximo. Tem um engarrafamento de demanda ali. Exato. Então o que ele faz? Ele literalmente constrói novas vias. Angiogênese é a criação de novos capilares e vasos sanguíneos, expandindo massivamente a rede de distribuição. Em paralelo a isso, as células musculares se tornam muito mais vorazes e eficientes na extração do oxigênio que passa por ali. E a cereja do bolo ocorre lá no nível celular microscópico. Para dar conta dessa nova demanda imensa de energia, o corpo sinaliza para que haja uma multiplicação física das mitocôndrias. Você não melhora só as fábricas de energia que já tem, você constrói fábricas novas dentro da célula. É uma reengenharia completa do organismo. E para disparar todos esses gatilhos biológicos, a aula destaca 2 grandes protocolos práticos. Claro, é sempre bom lembrar que ninguém deve sair amanhã correndo até passar mal sem antes consultar um médico e fazer exames. Segurança em primeiro lugar. Fundamental. Ninguém deve pular etapas. Mas as estruturas desses treinos são universais. O ponto de partida é saber o seu teto, a sua frequência cardíaca máxima. A matemática básica sugerida ali para iniciantes é bem simples. Você pega 220 e subtrai a sua idade. Isso. Esse resultado é o seu 100%. É o limite vermelho do seu motor cardíaco. E com esse número mapeado, o primeiro caminho para aumentar o VO2 máximo é o protocolo HIIT clássico, o treinamento intervalado de alta intensidade. Como é que ele funciona na prática para quem está ouvindo? HIIT clássico é estruturado de forma muito inteligente para brincar com esses limiares do corpo. Ele sempre começa com 5 a 10 minutos de aquecimento, numa intensidade moderada,
a famosa zona 2. Que é onde você consegue manter uma conversa, mas já está suando um pouco. Exato, mantém a frequência cardíaca ali entre 60% e 70% do limite máximo. Isso prepara as articulações, aquece o sistema cardiovascular. Feito isso, vem o choque. São 30 segundos de explosão absoluta. A pessoa precisa impor um ritmo que leve o coração a bater entre 80% e 100% da capacidade máxima dela. É o sprint total. Acabou esse tempo, de 30 segundos, entra um período de 1 a 3 minutos de recuperação ativa, onde o esforço cai bastante, permitindo que a frequência retorne para aquela zona 2 mais confortável. Esse ciclo de tiro e recuperação é repetido de 4 a 6 vezes no total. E por fim, faz-se um período de resfriamento gradual de 5 a 10 minutos. É intenso, mas por serem tiros curtos de 30 segundos, parece mentalmente factível, né? A pessoa consegue ver a luz no fim do túnel rápido. Sim, é sofrido, mas passa logo. Só que as anotações não param no HIIT clássico. Elas apresentam o verdadeiro colosso dos treinos de VO2 máximo, que é o temido protocolo norueguês 4x4. Essa é a versão peso pesado. Sem dúvida. O aquecimento é idêntico, mas a parte do estímulo de alta intensidade é de arrepiar. No lugar dos 30 segundos, a pessoa precisa manter aquela zona vermelha, os 80% a 100% da frequência cardíaca máxima, por longos e dolorosos 4 minutos contínuos. 4 minutos nessa intensidade é uma eternidade. Depois disso, a pessoa descansa 3 minutos em recuperação ativa e repete essa tortura por 4 ciclos completos. Eu te confesso que manter o coração quase saindo pela boca durante 4 minutos seguidos me parece não apenas brutal fisicamente, mas uma provação mental absurda. É um teste de resiliência psicológica brutal, sem dúvida. Como a ciência justifica tamanho sofrimento para quem não é um atleta olímpico? A justificativa está nos resultados, que são simplesmente incomparáveis. Eu concordo plenamente que o protocolo tradicional de tiros curtos é muito mais amigável e já traz benefícios maravilhosos para iniciantes. Mas o norueguês 4x4 é considerado o padrão ouro porque esses 4 minutos de sustentação forçam as adaptações centrais do coração e as adaptações periféricas das mitocôndrias de uma maneira que tiros de 30 segundos não conseguem igualar de jeito nenhum. O estresse contínuo faz a diferença. Exato. O estresse prolongado na capacidade máxima gera uma sinalização bioquímica extremamente potente. A recompensa por encarar esse desconforto colossal é proporcional. Os estudos citados nas notas indicam que a consistência em protocolos com esse nível de intensidade pode reduzir a mortalidade exclusivamente cardiovascular em até 50%. 50% a menos de chance de ter um problema no coração. É uma redução de risco tão massiva que nenhuma medicação isolada no mundo consegue replicar. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque enquanto a pessoa está lá no 3º ciclo do treino norueguês, com os pulmões queimando e os músculos das pernas implorando por socorro, uma mágica química está acontecendo lá dentro. Uma revolução química, eu diria. E é nesse momento que a aula desconstrói o que talvez seja a maior injustiça e o maior mito de toda a história do condicionamento físico. Todos nós já passamos por isso. Aquele dia de treino de perna muito pesado, ou um sprint numa subida, em que o músculo começa a queimar como se tivesse fogo lá dentro, e no dia seguinte você mal consegue andar. A vida inteira nós culpamos quem por isso? O famoso e odiado ácido lático. Isso, o lactato sempre foi o grande vilão das academias. Mas as anotações médicas rasgam esse roteiro completamente. O lactato não causa dor. De jeito nenhum. A sensação de queimação vem da acidose. Quando a célula quebra o ATP de forma desesperada para gerar energia rápida num processo chamado hidrólise, isso libera uma enxurrada de íons de hidrogênio, os íons H+. É o acúmulo desses íons que deixa o ambiente intramuscular ácido e causa aquela queimação lancinante. E adivinhe quem é o herói que aparece no meio da confusão para tentar apagar esse incêndio? Exatamente, o próprio lactato. Quando o esforço é extremo e o oxigênio celular se esgota, o corpo ativa um plano B metabólico, quebrando a glicose e gerando piruvato, que rapidamente se converte em lactato. Então ele é a solução, não o problema? Perfeito.
O lactato não está lá causando a fadiga. Ele atua como um tampão fisiológico. Ele absorve parte dessa acidez para tentar manter o músculo funcionando por mais tempo. Ele é a equipe de resgate e nós passamos décadas vaiando os bombeiros no meio da operação. É muito louco pensar que a substância que a gente xingava era a que estava tentando salvar a pátria ali no músculo. Mas a redenção do lactato, nas anotações, não para no tecido muscular. E essa é a parte do material que parece ter saído de um roteiro de ficção científica. É fascinante mesmo, porque esse lactato, gerado no desespero do exercício extremo, ele cai na corrente sanguínea e faz uma viagem impressionante até o cérebro. E não apenas chega lá, mas ele cruza a barreira hematoencefálica, que é basicamente o sistema de segurança máxima, o cofre do corpo humano, que decide o que pode ou não tocar nos nossos neurônios. O simples fato do lactato conseguir cruzar essa barreira já é notável, mas é o que ele faz lá dentro que muda tudo o que a gente sabe sobre exercício e saúde mental. Uma vez no sistema nervoso central, o lactato age como uma molécula sinalizadora. Ele acende os interruptores. Isso. Ele desencadeia uma cascata química, que só pode ser descrita como um verdadeiro upgrade de hardware na estrutura cerebral. A primeira grande reação é o aumento muito expressivo na produção de um fator chamado BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. O BDNF é frequentemente chamado pelos neurocientistas de fertilizante do cérebro. Ele promove o que conhecemos como neuroplasticidade. Ele literalmente estimula os neurônios a criarem novas conexões e sinapses de forma muito mais rápida. Na prática, isso deixa o cérebro muito mais ágil para o aprendizado e turbina a retenção de memória de uma forma incrível. Mas o impacto físico não para por aí. O cérebro realmente muda de tamanho com o passar do tempo. Muda de forma mensurável mesmo. As notas citam evidências de que a exposição crônica a esses picos de lactato, digamos, ao longo de um ano de treinamento rigoroso, é capaz de causar um aumento de volume físico de 1 a 2% no hipocampo. E o hipocampo é crucial. Ele é um núcleo do nosso sistema límbico, a área absolutamente vital para a consolidação de novas memórias e que, infelizmente, é a primeira a atrofiar em doenças como o Alzheimer. É proteção estrutural pura. Além do hipocampo, ocorre uma hipertrofia no córtex pré-frontal, que é a região localizada bem aqui atrás da nossa testa. É o nosso centro de comando executivo. É a área que gerencia o nosso planejamento estratégico, a avaliação de cenários complexos e a tomada de decisões menos impulsivas e mais racionais. É como se cada treino de alta intensidade estivesse literalmente esculpindo e expandindo o processador central da nossa mente. E a gente ainda nem mencionou a tempestade perfeita de neurotransmissores que acontece durante esse processo. Precisamos ir com calma aqui porque as anotações detalham vias muito específicas. Vamos a elas. O esforço máximo aumenta significativamente a disponibilidade de triptofano no cérebro. E o triptofano é a matéria-prima direta para a serotonina, que regula o nosso humor e bem-estar, e para a melatonina, que vai garantir aquele sono de altíssima qualidade e reparador à noite. Mas tem mais 2 vias ativadas pelo exercício extremo que me deixaram simplesmente boquiaberta. A primeira delas envolve um foco absoluto, não é? Sim. Estamos falando do locus coeruleus. Essa pequena região cerebral, ao ser banhada por toda essa cascata química estimulada pelo exercício, passa a produzir níveis altíssimos de noradrenalina. O resultado clínico disso é um estado de alerta e uma clareza de foco mental que são incomparáveis com qualquer outra coisa. Mas a segunda via é, sem dúvida, a mais crítica quando a gente pensa em longevidade neurológica a longo prazo. E ela envolve a dopamina. O exercício intenso, sob a maestria de toda essa química iniciada pelo lactato que veio lá do músculo, ativa fortemente uma região central do cérebro, chamada área tegmentar ventral, ou VTA. Para quem nos ouve e conseguir visualizar isso de forma bem clara, imaginem o cérebro como uma grande cidade e a VTA como a usina hidrelétrica central que gera dopamina. Uma ótima analogia. Quando o exercício liga as turbinas dessa usina no máximo, ela começa a enviar eletricidade, que é a dopamina, através de cabos de alta tensão para iluminar bairros específicos da cidade.
Ela ilumina a via mesolímbica e mesocortical, o que nos inunda com aquela sensação absurda de motivação e recompensa logo após um treino muito difícil. É aquela sensação de dever cumprido imbatível. Exato, mas tem um cabo de energia especial que vai para um bairro chamado substância negra, através da via nigroestriatal. E é aí que está a mágica preventiva da coisa. Porque essa via nigroestriatal que você mencionou é a nossa via de controle motor fino. É o circuito responsável pelos nossos movimentos fluidos e precisos do dia a dia. E é justamente ela que falha no Parkinson. Sim, a doença de Parkinson se manifesta exatamente quando neurônios dessa região começam a morrer e a via fica sem esse suprimento de dopamina. O que as anotações nos dizem é que inundar essa via regularmente com dopamina, através desse estímulo induzido pelo exercício de alta intensidade, é uma das formas mais contundentes e ativas que a ciência conhece hoje para proteger o sistema motor e prevenir essas doenças neurodegenerativas graves. Uau! Quando a gente enxerga a pintura completa de como tudo isso se conecta, a nossa perspectiva muda totalmente. Para sintetizar essa jornada monumental que fizemos por essas anotações médicas hoje, fica cristalino que passar por um protocolo como o HIIT, com aquele sofrido norueguês 4x4, não tem absolutamente nada a ver com estética de verão ou com o tamanho do bíceps no espelho. Nem um pouco. O buraco é muito mais embaixo. O esforço extremo é a ferramenta de engenharia biológica mais sofisticada que nós temos acesso. É um maquinário natural capaz de alargar estradas sanguíneas, multiplicar usinas de energia no nível celular, hipertrofiar áreas do cérebro ligadas à memória e inundar a nossa mente com neurotransmissores de foco e felicidade. E o mais importante, ao aumentar o nosso VO2 máximo e conquistar aqueles preciosos matches adicionais, nós estamos literalmente comprando de volta anos de vida saudável. Se conectarmos isso ao cenário geral, a mensagem central desta análise vai muito além de um simples faça exercícios e coma bem. É uma mensagem de profundo empoderamento sobre a nossa própria biologia. Com certeza. Muitas vezes a gente se sente refém passivo de uma genética familiar ruim ou do declínio natural e inevitável do envelhecimento. Mas os dados clínicos comprovam que nós temos o volante do nosso destino físico e cognitivo nas mãos. O condicionamento cardiopulmonar não é um dom divino. É uma habilidade que pode ser construída do zero, desde que a gente esteja disposto a aplicar a dose certa de esforço físico, como se fosse o remédio mais potente da natureza. Isso me leva a um pensamento provocativo para fecharmos a nossa exploração de hoje. Vamos deixar uma semente para nossa audiência digerir e ponderar em casa. Se o lactato, que é um subproduto direto de um estresse físico absurdo e que por tanto tempo foi temido e evitado por causa da dor muscular, é na verdade o arquiteto silencioso que entra no nosso cérebro para expandir a memória e nos proteger de doenças degenerativas terríveis? O que mais estamos perdendo? Exato. Que outros tipos de estresse, dificuldades ou desconfortos agudos que nós evitamos religiosamente a todo custo no nosso dia a dia moderno e tão confortável, podem estar, neste exato momento, escondendo a chave vital para nossa próxima grande evolução física e mental. Fica a reflexão para quem nos acompanha. Muito obrigada a todos que dedicaram seu tempo a este mergulho profundo no melhor do conhecimento científico e médico com a gente. Até a próxima exploração, pessoal!